A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aí voltando para a continuidade de mais um momento da nossa série de estudo, Seitas e Heresias. Jesus sabia que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, que enganariam muitas pessoas. Ele mesmo disse em Mateus: vede que ninguém vos engane. Minha pergunta para você é: você saberia reconhecer um falso profeta, um falso mestre, um falso Cristo? Como discernir o ensino falso do verdadeiro? Por que as seitas têm se alastrado e têm crescido tanto? Então, queridos, essas são as perguntas que eu faço a você, para que você medite no que eu estou falando. E hoje eu vou falar sobre mais uma doutrina da igreja adventista, que é o sono da alma. O sono da alma. Então aqui eu tenho uma citação de um livro, Subtilezas do Erro, na página 217 desse livro, da Casa Publicadora Brasileira, lemos assim: o que o homem possui é o fôlego da vida, ou a vida. O que dá animação ao corpo, que ele é retirado por Deus quando expira. E o fôlego é reintegrado ao ar por Deus, mas não é entidade consciente ou o homem real, como querem os imortalistas. Então é o que é dito aqui pela igreja. A igreja adventista do sétimo dia, ela acredita exatamente no sono da alma. A pessoa morre e aí ela não tem lembrança de nada. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, o que acontece? O corpo vai para a terra, que é pó, e o espírito para Deus que o deu. Mas a Bíblia diz que o ser humano também tem uma alma. A minha resposta apologética, a minha refutação a essa doutrina, é que nós vemos uma série de textos bíblicos que contestam essa doutrina do sono da alma. Primeiro, o espírito não morre nem dorme na morte do homem. Deixa eu repetir para você: o espírito não morre nem dorme na morte do homem. Então não existe sono da alma. Dormir se refere ao corpo. Mateus 27:52. Dormir se refere ao corpo e não à alma, tá certo? Isso é muito importante você entender, que dormir se refere ao corpo e não à alma. Deuteronômio 34, versículos 6 e 7. Você pode comparar ele com Mateus 17, 1 a 3. O espírito se separa do corpo na hora da morte e continua a viver consciente de si mesmo e com todas as suas faculdades depois da morte, seja ímpio, seja justo. Quando o cristão vai estar com Cristo no céu, ele é consciente, porque nós temos várias passagens da Bíblia. Temos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 8, temos Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23, nós temos Lucas 23, versículo 43, Atos 7, 59, 2 Coríntios 12, versículo 2 a 4, se é ímpio, vai para o Hades, está em tormento, certo? E se é salvo, vai para um lugar de descanso, que nós chamamos de paraíso. Então, por exemplo, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, a gente vê lá uma multidão de pessoas clamando a Deus e dizendo: até quando o Senhor vai nos vingar? Até quando? Até quando? Então a gente observa que no livro do Apocalipse a gente vê que as pessoas, essa visão que João tem é de pessoas que morreram. Então a gente observa que elas não estão inconscientes, elas não estão dormindo. O corpo dela está lá no pó, elas ainda não passaram pelo processo da ressurreição. Elas não passaram pelo processo da ressurreição. Elas ainda estão no pó. Mas as almas dessas pessoas, elas estão conscientes. Elas sabem o que aconteceu com elas.
elas sabem do sofrimento que elas passaram, elas pedem justiça de Deus, né? Pelo sangue delas que foram derramados. Então a gente observa que aqui existe sim consciência, né? Consciência das pessoas quando elas morrem. Para provar que não procede afirmar que o espírito do homem é o seu fôlego de vida, ou o ar que respiramos, e que é reintegrado à atmosfera por causa da aporte física, basta substituir a palavra espírito em referências bíblicas para a palavra fôlego ou sopro e ver o resultado. O texto fica sem sentido, né? Fica sem sentido por quê? Porque não é assim que se interpreta a Bíblia. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Então essa é uma doutrina, que eu não vou me alongar nela, mas é uma doutrina que a igreja adventista prega, né? E que nós refutamos como dizemos que é uma heresia. Outra coisa interessante que a igreja adventista ela prega, ela diz que Jesus é o arcanjo Miguel, ou seja, que o arcanjo Miguel é Jesus. Então, aí, queridos, é algo absurdo dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. É complicado a pessoa falar isso, né? Então, Ellen White, ela diz o seguinte, ó, está escrito isso aqui nos primeiros escritos, na página 164, terceira edição, do ano de 1988. Diz assim, Ellen White diz: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés. Preste bem atenção, Miguel ressuscitou Moisés. Isso aqui é uma heresia, não se encontra isso na Bíblia. Então, tudo que não está na Bíblia, que não tem um apoio bíblico, a gente pode considerar uma heresia. E levou-a ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu o seu adversário. Ela escreve, ela diz: Cristo, porém, não repreendeu o seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Então, queridos, é complicado a pessoa acreditar dessa maneira. Então, aqui a gente vê dois grandes erros doutrinários. Né? Encontrados nessa declaração de Ellen White. Primeiro, Miguel ressuscitou Moisés. Quando é Cristo quem ressuscitará os mortos por ocasião da sua vinda, e que ainda não se deu. Como eles dizem que o Miguel é Cristo, né? É um outro erro. Miguel é Cristo. Por que os adventistas eles dizem que Miguel é Cristo? Por causa do significado do nome Miguel. Quem é como Deus. Você eu não vou lhe dar tudo de graça não, tá? Eu vou mandar você pesquisar. Você sabe o que significa a palavra Jeremias? Você sabe o que significa o nome Jeremias ou o nome Ezequiel? O nome Daniel? Então, quando a gente começa a pesquisar sobre vários nomes de vários personagens da Bíblia, a gente vai descobrir que tem muitos deles que são personagens que falam de Deus, né? Mas que não é Deus. Imagine se eu pegasse o nome do Jeremias e fosse querer dizer: olha, Jeremias é Deus, por causa do significado do seu nome. Assim como os adventistas dizem que Miguel é Cristo por causa do significado do nome. Por causa também que Miguel, ele aparece aqui os textos que aparecem Miguel sobre batalha como um vencedor, e eles querem dizer que é o Cristo, quando na realidade não é o Cristo. Isso aqui também é uma heresia. Miguel é um arcanjo, um ser criado. Miguel é um ser criado. Então,
aqui nós podemos ver uma heresia, né? O primeiro erro doutrinário. Um outro erro aqui, mas antes que eu continue falando desse erro, um dos maiores absurdos aqui dessa declaração de Ellen White, de dizer aqui, ó, que Moisés ou Miguel ressuscitou Moisés. Se Miguel ressuscitou Moisés, Jesus, ele não é a primícia dos que dormem. Quem é a primícia dos que dormem é exatamente Moisés. Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus é a primícia da ressurreição. Então, se eu acreditar, parar para me acreditar, que Jesus, ele ressuscitou Moisés, Jesus não é a primícia dos que dormem. Aí eu vou ter que acreditar ou na Bíblia, eu vou ter que acreditar, ou eu acredito na Bíblia, naquilo que Paulo fala, a palavra inspirada por Deus, né? Ou eu vou acreditar naquilo que ela te fala. Então, por isso eu refuto essa doutrina, esse ensinamento, essa heresia, porque eu prefiro acreditar naquilo que a Bíblia fala, do que naquilo que a Ellen White fala, do que a igreja adventista prega. A passagem citada para afirmar que Jesus não repreendeu o seu adversário, o diabo, é Judas 9, que diz: mas ao arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse texto, como lemos, trata de Miguel, o arcanjo, e não de Jesus. É a Jesus que Miguel, o arcanjo, recorre para repreender Satanás e não a Deus o Pai. Você entende? Confunde ela, Miguel, com Cristo, com Jesus, como se ambos fossem a mesma pessoa. Há uma confusão aqui na mente da Ellen White. Jesus, em sua vida terrena, por várias vezes repreendeu Satanás, e ao passo que Judas 9 afirma que Miguel não pôde fazê-lo, invocando a autoridade de Jesus para isso. O Senhor te repreenda. Então, queridos, a pessoa que diz, e que prega e que ensina que Jesus não teve condições de repreender Satanás, né, mas apelou para o Pai, é porque essa pessoa ela não conhece o poder, a glória, a autoridade e a força de Cristo. Né? Então troca as pessoas, trocou os personagens, confundiu os personagens, né? Passou a dizer que o Miguel é Cristo, quando na realidade o Miguel é um arcanjo. Então, queridos, são essas e muitas outras doutrinas que têm surgido e que milhares e centenas e dezenas de pessoas têm acreditado. Tá? Então eu espero que você aproveite cada ensino desse. Meu objetivo em ensinar tudo isso não foi trazer uma mensagem para os adventistas. A mensagem que eu estou trazendo é exatamente para a igreja do Senhor Jesus, para o povo, principalmente que eu pastoreio, certo? O povo que faz parte da minha igreja. Então os adventistas oferecem dezenas e dezenas de estudo, oferecem estudo para os nossos irmãos, né? Quando os nossos irmãos estão estudando, aí eles estão ensinando as heresias que eles aprenderam, estão dizendo que nós estamos perdidos. Tem muito adventista chateado comigo, né? Porque eu estou ensinando, estou falando sobre essas coisas. Mas quando os adventistas eles estão ensinando lá, eles estão dizendo que quando a Assembleia de Deus fala em línguas estranhas, é a língua do diabo. Quando eles falam que as pessoas, quando na nossa igreja estamos expulsando demônio, eles falam que é pelo poder do diabo. Quando os milagres que estão acontecendo na nossa igreja, eles estão retribuindo todos esses milagres, essas manifestações de Deus ao diabo. Entendeu, irmãos? Então,
Quando eles pregam, eles dizem isso, entendeu? Às vezes nós não falamos nada, às vezes nós ouvimos, às vezes nós nem ouvimos. Eu digo que eu ouvi porque eu ouvi várias vezes, quando eu fui ensinado, eu ouvi várias vezes falar sobre essa questão. Quando eu fui discipulado pelos adventistas, eu ouvi várias vezes ele falar sobre essas questões. E quando hoje eu prego sobre esse tema que eu escolhi, falando dessa igreja, muitos deles ficam chateados e dizem que eu estou julgando eles. Um dia uma pessoa, um adventista, chegou na minha casa e disse: olha, lá na igreja Assembleia de Deus acontece assim, assim, assim. Lá, aquele negócio de expulsar demônio, aquilo ali, quem faz aquilo ali é o diabo. E naquele dia eu peguei o livro de Mateus capítulo 12 e eu li para os adventistas. Quando Jesus diz assim, olha, Jesus expulsa uma legião de demônio de uma pessoa. Jesus expulsa um demônio de uma pessoa. E as pessoas dizem assim, olha, ele está expulsando pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, como Jesus é Deus, ele conhecia todas as coisas, conhece todas as coisas, conhecia os pensamentos. Jesus diz assim para aquelas pessoas que estavam ali, olha, todo pecado, toda blasfêmia que o homem pecar, vai ser perdoada a elas. Quem pecar contra mim, Jesus disse, eu vou perdoar. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão nem nesta vida e nem na futura. Irmão, naquele dia eu li esse texto para os adventistas, né? E eles se calaram, e eles mudaram de assunto, conversaram mais ou menos 2 a 5 minutos e foram embora. Então é muito fácil eu julgar, a pessoa julgar as outras, né? Muito fácil as pessoas quererem me julgar pelo que eu ensino, estou ensinando. Mas às vezes elas não conseguem se colocar, às vezes, na hora que elas estão falando de nós, entendeu? Elas não conseguem perceber também como nós nos sentimos. Então, quando eles estão ensinando, estão se colocando acima de toda e qualquer igreja, porque uma seita é assim. Uma seita, ela se acha o dono da verdade. Só ela prega a verdade, só ela conhece a verdade, só ela ensina a verdade, e só os ensinos dela é que são os corretos. Todas as outras estão perdidas e desviadas, marcadas por número de besta e tudo mais. Então espero que todos esses ensinos tenha preenchido, tenha esclarecido muitas dúvidas na sua vida. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vou continuar falando de outras seitas, tá certo? E que você fique atento e que você aprenda, para você não ser uma presa fácil das seitas e heresias que tem surgido pelo mundo. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.